Boa noite, hoje é terça-feira, 19 de maio, e eu quero chamar a atenção porque vou tratar agora de um tema extremamente importante que fala do nosso direito de ir e vir, afrontado por decisão de governadores e prefeitos que estão usando a prática de abordagem policial para impedir esse sagrado direito consagrado no artigo 5º da Constituição Brasileira. Diz o Código Penal: crime é uma ação ou omissão descrita em lei. Se não há previsão na lei, não há crime. Não está previsto em lei o crime de transitar em via pública, seja para lazer ou para trabalho. O agente que comete tal arbitrariedade é possível de estar exercendo o abuso de autoridade descrito na Lei 13.869, de 5 de setembro do ano de 2019. Vamos ver. Essa lei, ela vem exatamente em socorro da sociedade que aqui e ali é constrangida pela autoridade policial ou pela autoridade judiciária contra direitos que naquele momento deixam de ser exercitados. Isso é um flagrante desrespeito à vida humana. Então a gente precisa estar muito atento para que, havendo esse tipo de lesão, haja um processo competente contra o Estado ou o município, que, perdendo a ação, usará a ação de regresso para punir o agente que cometeu tal abuso. Eu acho extremamente importante que a gente exerça esse direito. Do outro lado, há uma interpretação teleológica da Constituição para dizer que as leis subsidiárias adotadas por estados ou município em casos de pandemia poderiam fazer valer como força de lei. Ora, isso não é possível de se interpretar assim. Tanto mais neste caso concreto desta epidemia, onde não é pacificado que a quarentena ou a reclusão social, o cidadão preso na sua própria residência, tenha consenso no mundo da ciência. Até porque, muito mais lógico é o que defende a outra corrente, que diz: tem que pegar sol, tem que fazer exercício físico, andar ao ar livre, ir à praia. Ora, então não é pacificado. Aí, o sentido da proporcionalidade, já utilizado numa decisão do STF, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, fica prejudicada no seu próprio texto. Por quê? Porque o princípio da proporcionalidade vem para dizer que aquele estado ou município que adotou tal medida o fez para garantia do todo, ou de todos, contra um direito individual, o que não se configura. Não há direito individual nessa hipótese. Além do que, se esta lei da proporcionalidade tem como referência o que diz a ciência, ela não pode estar restrita ao lado que eu quero. Mas eu tenho que, então, sobrepesar aquilo que dizem os cientistas e que, neste caso, há um conflito terrível. Mais ainda, no caso específico aqui do Brasil, há estados que vêm usando o bom senso, como é o caso de Minas Gerais, que faz fronteira com o Rio de Janeiro e com São Paulo,
onde os casos são muito pequenos, muito menores do que os desses outros dois estados, por conta de eficiência na administração do governo, contrapondo inclusive com a atuação do prefeito da cidade de Belo Horizonte, que está muito mais alinhado com os governadores que adotam a quarentena e impõem regimes severos, do que com o governo central de Minas, que é verdadeiramente hoje modelo para o Brasil no combate a essa pandemia. Na outra ponta, também não há muita discussão, há discussão para quem quer, mas o protocolo já firmado pela grande maioria dos médicos bem-sucedidos no tratamento da epidemia é extremamente acessível a todos e salva vidas, muitas vidas, quiçá todas. Por quê? Porque nós temos que pensar que a grande maioria dessas mortes anunciadas nesses estados que estão apresentando números exorbitantes não são de coronavírus. Vou repetir devagar. Esses números exorbitantes do Rio de Janeiro e de São Paulo não são de coronavírus. E pior, com o protocolo que esses dois estados estão apresentando, muita gente está morrendo como se um assassinato fosse. É preciso, inclusive, que os ministérios públicos, que a Polícia Federal, investigue muito seriamente a atitude desses governos. Então eu quero pedir, na verdade, é que o cidadão faça valer o seu direito. Ande com essa lei impressa, a Lei 13.968, que é a lei, 13.869, que é a lei de abuso de autoridade, para mostrar ao agente que ele poderá ser responsabilizado, porque dificilmente um delegado vai autuar uma pessoa nessas condições. O direito de ir e vir ainda se sobrepõe a muitos outros direitos que poderiam estar a merecer a edição de um decreto ou de um estado de exceção, porque não é o caso. É preciso ter bom senso. Nós não estamos diante desse quadro. Esse é que é o ponto. Precisamos voltar a trabalhar, precisamos abrir os nossos negócios. Isso é que é imperioso fazer. E, portanto, a pressão sobre esses governos perniciosos, de gente de caráter muito duvidoso, não pode se sobrepor ao direito da coletividade. Era isso que eu queria falar no dia de hoje e quinta-feira a gente volta com outra live. Uma boa noite para todos.